Hoje vamos falar sobre sapos. Sapos não são só bichinhos fofos de se ter em casa, de jardim ou até mesmo de conto de fadas. Eles foram e ainda são os heróis invisíveis da ciência. De gravidez a clonagem, de veneno a antibiótico. Antes dos testes de gravidez, os sapos é quem eram os médicos das grávidas. Na década de 1930, os cientistas descobriram que se injetasse a urina de uma mulher grávida em um sapo fêmea da espécie Chenopus laevis, ou também conhecidos como sapos africanos de unhas, elas botariam ovos em menos de 24 horas. Esses sapos eles eram tão valiosos que viajavam pelo mundo em fazendas de gravidez. Só em 1960 é que eles se aposentaram com a chegada dos testes químicos, mas até hoje o Xenopus ainda é utilizado como modelo de estudo genético para a célula-tronco. Já em 1952, dois cientistas fizeram história utilizando ovos de sapo, Robert Briggs e Thomas King. Eles transplantaram núcleos de células de embrião para ovos sem núcleos, criando assim a primeira clonagem. Esse experimento foi o embrião, literalmente, da clonagem da ovelha Dolly, que surgiu décadas depois. E não para por aí. O veneno do sapo Epidobates tricolor inspirou a criação de analgésicos 200 vezes mais potentes que a morfina. O que prova que a natureza realmente é a melhor farmácia. Você já se perguntou por que os cientistas correm tanto atrás dos sapos lá na Amazônia? A resposta está na pele deles. Muitas espécies secretam peptídeos, antibióticos e antivirais, uma defesa contra fungos e bactérias. Um exemplo disso é a dermaceptina, encontrada em sapos arbóricos que mata vírus como herpes e até mesmo de HIV em laboratórios. E tem mais. Pesquisadores da NASA estudam sapos para criar antibióticos espaciais, já que eles sobrevivem em ambientes extremos. Os sapos eles são como os termômetros da natureza. Por terem a pele permeável e viver de um ambiente entre terra e água, eles são os primeiros a sentir a mudança. O desaparecimento de espécies como o sapo dourado na Costa Rica foi um alerta para o clima nos anos 80. Hoje os cientistas monitoram as espécies de sapo para entender como os agrotóxicos, os metais pesados e a radiação está afetando, já que se os sapos estão subindo, significa que o planeta está doente. E vamos voltar um pouquinho, porque na Idade Média os sapos eram associados à alquimia e à magia, usados em poção. Na Ásia, eles eram um símbolo de fertilidade, mas na ciência moderna está indo muito além. Com técnicas como o CRISPR, genes de sapos são editados para estudar doenças humanas como o câncer e a diabetes. E olha que interessante, em 2023 os cientistas criaram sapos transparentes. Eles são totalmente modificados geneticamente para observar os órgãos internos sem precisar praticar a dissecação. Assustador? Talvez. Revolucionário? Com certeza. E eu sei que eles têm a aparência um pouquinho estranha e um pouco até assustadora, mas trate bem o sapinho que apareceu na sua casa, afinal, eles são primordiais para a humanidade. E aí, gostou dessas curiosidades que eu trouxe aqui? Vai aprender a tirar um pouquinho desse preconceito que você tem com os sapos?